E aí, negão? Opa! Como Como é é que que estou me tá? ajeitando aqui? Agora sim, estamos online, tudo certo. Bom, rapaziada que está nos assistindo, uma boa tarde para todos vocês, um excelente domingo. Quem está assistindo depois aí, bom dia, boa noite. Hoje recebemos aqui Henri Cristo e uma de suas seguidoras vai fazer a introdução aqui para que a gente possa conversar com ele, então. Olá, boa tarde a todos. Antes do Henrique começar a responder as perguntas de vocês, ele vai invocar o Senhor Deus, tá? Como de praxe, e vai proferir uma breve dissertação que tem a ver com a realidade mística dele, ok? Perfeito. O Henrique vai falar então. Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar o meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos, que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Reconheço o vosso direito reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiseres, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Que tenham todos a minha paz. Podem fazer as perguntas. Amém. Negão, vou deixar com você, negão. Henri Cristo, prazer recebê-lo aqui. No domingo não poderia ser o dia mais apropriado, né, Zu? Com certeza, domingão, o dia mais apropriado para receber o filho do próprio Criador, né? Ô Henri, a gente passa num momento... Como é que eu me dirijo a você? Henri, meu nome. Henri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI, Henri. Oficialmente meu nome. O Poder Judiciário do Brasil, depois de 10 anos de luta, me concedeu, respondeu o direito de usar o nome que custou o preço do sangue. Eu não gastei um centavo. Foi uma batalha que se levou 10 anos na Justiça Federal e agora, oficialmente, desde o dia 24 de outubro do ano 2000, eu tenho direito de usar o nome que custou o preço do sangue. Isso é uma decisão judicial do Brasil, que tenham todos a minha paz. Maravilha. Ô Henri, então, a gente está passando por um momento muito difícil, essa pandemia, e surgem teorias várias, né? E eu queria saber a sua visão, se isso já é o prenúncio do apocalipse, se isso já é algo que estava previsto, realmente, se tem uma motivação espiritual por trás disso tudo que a gente está passando. Bem, em primeiro lugar, reitero uma vez mais que ninguém é obrigado a crer, mas eu há 2000 anos falei sobre isto. Eu disse, reitero, quando ouviram falar de guerras, rumores de guerras, porque me indagaram quais seriam os sinais da minha volta. Reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fome é apenas o princípio das dores. Então, quero deixar claro que só que naquela época meu Pai, Senhor Deus, não me revelara que vinha uma pestilência assim tão global, que ia provocar tanta fome, que tem duas coisas que matam mais do que esse vírus. Duas coisas. Muito mais. Prestai atenção. A primeira coisa que mata muito mais do que este vírus é o medo dele. O medo dele é fatal. Porque se tu estás... Vou dar um exemplo, já que me fizeste essa pergunta, eu tenho que responder conclusivamente. Se tu estás aí na tua casa e tu vês, preste bem atenção,
Tu vês a mídia, essa mídia de caixão de defunto, mídia funerária, mostrar enorme quantidade de caixões de defuntos esperando por ti. Enorme quantidade de covas improvisadas esperando por ti. E no momento que te falta aquele viés de vida, um pouquinho de ar para respirar, na hora que tu tem que pensar só no teu Criador, olhar para cima e pedir, oh Pai, pensar, se não podia pedir de boca, mas pensamento, para tu manter aquele fiozinho de vida, tu pensa, é para lá que eu vou, lá ocupar um daqueles ataúdes, lá eu vou ocupar uma daquelas covas, aí tu bloqueia com a tua mente o teu único canalzinho, o teu único fiozinho de vida que ele estava. Aí tu vais para lá, vai para o tubo, não importa. Então, o que tens que fazer? Primeiro que a ciência está acompanhando tudo. Então, tu pode sim ir no médico, mas só que depois que tu passasse por todo esse processo, aí tu pode. Aí o restante da medicina eu me excluo. Eu estou falando da parte mística, a parte transcendental, a parte metafísica, que eu vejo muitas pessoas, eu tive contato com pessoas que estiveram neste momento, pessoas próximas de mim, e que me disseram que se não tivesse pensado, olhado para o Pai, para o infinito, porque não tem no final do túnel, só no teto, olha para o Pai, pensado nele, ela não teria resistido. São mais de uma pessoa que me contaram. Né? Então, quer dizer que tu tem que confiar primeiro no Senhor, e orar no quarto com a porta fechada, como eu ensinei há 2000 anos. Se tu vai na igreja, tu já vai correr o risco de pegar alguma pestilência lá também. Então tem que orar no quarto com a porta fechada, é uma boa ocasião de orar. No Mateus 6, versículo 6, está lá escrito, orar no quarto com a porta fechada. Daí tu pede para o Pai, ele te ouve, e daí ele te protege a tua mente de pensar em morrer, em pensar em ir lá mais um caixão de defunto. Não, aí tu vai pensar no Pai e ele te protege. E depois, eu já vi vários médicos dizer para não ficar em casa, os médicos, já vi vários deles dizer, os hospitais estão lotados, então a pessoa tem que resistir em casa. Agora, preste atenção, se fizer isso que eu estou falando, então ela consegue recuperar a respiração 2, 3 dias depois, ela volta ao normal, não volta mais, entende? Porque sempre tem algumas sequelas, mas ela pelo menos volta a viver, sem ter que ir lá aumentar o número de pessoas que estão acumulando nos purgatórios, chamados hospitais, onde também os profissionais da saúde estão cansados, tem uns que até choram antes de morrer, entende? Então, agora, este é um grande momento para pensar no Pai. E ele, aí se for para o purgatório, aí lá o Senhor, esse mesmo Pai a quem eu estou invocando, dizendo que deve pensar que vai inspirar o doutor, o médico, o enfermeiro, a te guiar para o caminho do retorno à saúde. Aí lá, porque a medicina veio do Altíssimo, está bem escrito no Santo Livro. Então, Deus é quem inspira. Então, eu já vi várias pessoas dizendo para mim, depois que foi no médico, o professor médico, invocou o Pai, depois o médico disse que sentiu que as mãos dele estavam sendo guiadas. Que daí o Pai interfere. O Pai que é onipresente, onisciente e onipotente, que vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue, ele dá poder para o médico, enfim, ele é o Senhor. Ele, como eu já disse, onipresente. Ele está em ti e está no médico também. Se tu confias nele, ele junta o médico certo, na hora certa, para fazer a coisa acontecer. Mas primeiro em casa. Depois, só quando não tem alternativa, que alguém te leva. Entende? Mas, geralmente, se tu fizer isso que eu estou falando, já falei com várias pessoas, aí não vai entupir os hospitais. Eu espero que compreenda. Às vezes, é chocante o que eu falo, mas me perguntam uma coisa chocante, que estão colecionando morte no mundo inteiro, entende? E tem uma controvérsia em termos de usar máscara, não usar máscara, e eu recomendo que use a máscara sim. Entende? Eu recomendo que use a máscara sim, como medida protetiva, né, protetora. Eu já vi que tem alguns governadores de outro país que liberaram o uso da máscara. Então, cada caso é um caso. Usa a máscara sim, prudentemente. Medo não. Preste bem atenção. Tem que ser prudente. A máscara é dos prudentes. Agora, medo não pode ter, porque o medo tira o lugar da coragem, e daí, por causa do medo, tu fica vulnerável, frágil, débil, e podes cair sim.
A pergunta que ele fez era só... Eu esqueci de perguntar alguma coisa, não? Não, era isso. Se tinha uma explicação espiritual por trás de tudo que a gente está passando, se é o prenúncio do Apocalipse, se tem mais coisa por aí. Sim, tem porque se tem tantas mais coisas. coisa, nós estamos ferrados, porque isso aí já tá complicado. A segunda coisa que eu esqueci de falar, que eu me detive tão somente no medo, que é o maior assassino, nesse momento, ele é mais terrivelmente perigoso que o vírus. Prudência é uma coisa e medo é outra. Preste bem atenção. Prudência de usar máscara, agora tu ter medo, né? Que esse é uma pólvora invisível, que ela invade qualquer casa. Essa única pólvora que invade palácio, e ela passa pelos guardas e não respeita o guarda. Elas vão lá direto no palácio pegar o presidente, o ministro, enfim. É isso que é uma pólvora diferente, né? Essa pestilência. Então, agora, a segunda coisa perigosíssima, que infelizmente eu já percebi que vai tomando conta, é a fome. Então, eu quero dizer que eu vejo, testemunho, as autoridades, umas decidem uma coisa, outras decidem outra. Só que eu quero saber que se tu és um líder, tu és uma autoridade, tu és um líder, ou um nababo, ou um magnata, tem tua casa com piscina, conforto, lá. Aí tu pode te dar o luxo de ficar ali, ainda mandas vir comida para ti, que um ser humano vem trazer para tua casa comida. Agora eu quero saber onde entra a fome aí. Porque o pobre, que não tem aquela casa, aquela área de lazer, e que não tem comida por 2, 3 meses no depósito, ele tem que ir à luta, assim, ele tem que trabalhar, entende? Ele precisa sobreviver. Essa é a parte que eu quero chamar a atenção das autoridades constituídas, judiciária, que tem que ver esse lado, que eu conheço todos os escalões da sociedade. Eu experimentei cobaias vivas, estudei sociologia com cobaias vivas. Eu sei que existem as diferenças sociais, isso faz parte da lei da igualdade, que é uma lei eterna. É uma lei eterna. A lei da igualdade consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigualam. Então, é uma lei que sempre existirá. Só que agora, nessa hora, é bom que os que estão comandando pensem nos humildes também, nos pobres. Não digo que tenham que ficar aí, digamos assim, esvaziando os recursos públicos para dar para eles, mas deixar eles trabalhar, deixar eles ter liberdade de ganhar o pão cotidiano. Eu tenho visto aí em São Paulo, no Brasil todo, coisas assim bem terríveis, que eu não vivo, eu vivo vida pública há 51 anos, né? E faz 41 que eu de quem sou. Então, eu estou acompanhando as coisas que acontecem e eu vejo com grande pesar que tem pessoas que vão fenecer a míngua. Lentamente, e outros vão reagir da forma que ninguém gosta. Outros vão reagir da forma que é contundente para a sociedade. Então, eu conheço todos esses ângulos, dormindo em favela, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Salvador. Então, eu conheço todos os ângulos da sociedade. Como eu disse, estudei sociologia com cobaias vivas. Então, eu queria recomendar às autoridades, se porventura uma delas vai me escutar, que pensem também, não só, é claro, tens tu almoxerifado lá, garantido por uns 6 meses, e daí tu fica lá comendo, bebendo, dormindo, e decide de lá que todo mundo tem que ficar em casa, entende? Pense nisso tudo, tem que pensar em tudo isso, e muitos que ficaram em casa já foram para o ataúde, muitos que ficaram em casa, e alguns de fome. A estatística não vai dizer que morreu de fome, vai botar tudo como Covid, mas o indivíduo fica fraco por falta de comida e ele morre de fome com Covid, pronto. Entenderam isso? Entendi muito bem. Quis responder conclusivamente, sabendo de antemão que vou ferir suscetibilidade, mas eu estou aqui comprometido com o meu pai em falar a verdade. Respondi a pergunta, agora espero que compreenda. Tenho toda a minha paz. Não, perfeito. Porque dentro dessa pandemia aconteceu muita teoria da conspiração. E até teve um caso que foi muito feio aqui no Brasil, né? Que eu acho que foi durante o Carnaval, você lembra, Brigadeiro? Que
alguns grupos mijaram na imagem do Jesus Cristo. Mostraram um trecho do Carnaval do ano passado, uma comissão de frente de uma escola de samba, onde uma imagem do diabo arrastava Jesus Cristo pelo chão. Não, mas eu acho que teve mais alguma cena dessa também que pegaram e desrespeitaram a imagem e a fé. E a fé em cima de Jesus Cristo. E daí muita gente hoje associa que a pandemia foi uma intervenção divina para punir realmente a humanidade. Mas eu vejo um pouco diferente. Será que não tem uma intervenção divina agora para tentar salvar a gente? Porque, tipo, a pandemia foi culpa nossa mesmo, da própria humanidade. Eu já derrubo essa tese fajuta. Me diz uma coisa, que culpa teve o povo da América Latina, que não é do Brasil, ou da Europa, ou da África, ou de qualquer país do mundo, com essa mijada em cima de uma estátua? Quero saber como é que Deus faz justiça na Terra. A justiça divina não falha, a dos homens falha. Então, o Senhor Deus não permite, só para compreender bem isso, que um povo pague pelo pecado, crime de outro povo. E no caso ali, quem fez isso, fez uma coisa esdrúxula, idiotizado, mas não me atingiu e nem tampouco o meu pai, tá? Atingiu quem? Eles mesmos. Eles mesmos se atingiram. Quem fez isso fica com a cabeça confusa, entende? Então, eu quero deixar bem claro que não me atingiu, não me atinge, porque eu não sou um boneco, eu estou aqui de carne e osso, entende? Então, de carne e osso, ninguém consegue fazer isso comigo, tá? Porque meu pai, aí sim, meu pai interfere, meu pai me protege. E quanto a isso que fizeram aí, eu lembro vagamente, que faz o quê? 2, 3 anos, né? Aconteceu algo assim, foi... É que a minha mente, meu cérebro está ocupadíssimo com o porvir. Eu vejo as coisas do passado, sim, mas o porvir, para mim, é muito mais significativo. Eu penso muito no amanhã, não só meu, mas de todos os filhos da terra, da Mãe Terra, os filhos do Pai, Senhor Deus. Até mesmo aqueles que me odeiam, que me invejam, que blasfemam contra mim, são vivificados pela presença do Altíssimo, porque Ele é onipresente. Não pense que os que me odeiam não têm Deus, está dando vida para eles também, e me avisou que eles iam me odiar. Ele me disse há 2000 anos que antes do dia do Filho do Homem, eu seria rejeitado por minha geração. Assim como foi nos tempos de Noé, disse o Senhor, assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos, até que o Noé entrou na arca e veio de luz e consumiu tudo. Assim será o dia do Filho do Homem. Lucas 17, versículo 25 a 35. Quem quiser ver o trecho inteiro está lá para ver que estava previsto tudo isso. Então nada me atinge. Eu tenho meu pai. O único que pode me atingir é ele. Porque é para ele que eu vivo só para ele. Não quero nada de ninguém, não peço esmola, sou contra pedir esmola em nome de Deus, porque ele não é mendigo. Não vendo sacramento, porque ele também não é comerciante da fé. Eu disse a Doilano, dai de graça o que de graça recebeste, Deus diz. Mateus 10, versículo 8, que eu não pode vender as coisas de Deus. Então, da minha parte, né, eu estou aqui por ele, para ele. Então, não sou bom. Há 2 minutos já falei que não sou bom. Disseram, mestre, meu bom mestre, eu digo, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele é que faz as obras. Está lá na Bíblia para quem quiser ver. Então eu obedeço ele. Ele é bom. Entende? Eu apenas estou aqui para cumprir a vontade deles. E olha, faz 51 anos de vida pública e 41 que eu digo quem sou. Antes, em 2 continentes, eu peregrinei toda a América Latina e a Europa um bom trecho, e agora falo ao mundo pela web, é claro, né? Que tem todos a minha paz. Fiquem à vontade. Pô, achei legal. Não, porque eu achei legal essa parte aí que você falou sobre o web, etc., e a comunicação que a gente tem hoje em dia, né? Que é basicamente o que você fala agora aqui, pode ser vista em todo o mundo. Há muito tempo atrás, quando eu era moleque, né? Eu estava conversando sobre isso mesmo com o vizinho, Fábio Monocelha. Ele tinha uma sobrancelha só, né? A gente chamava ele de Monocelha. E eu falei sobre isso. Zoando o cara aí na presença do Cristo, que isso aí ele já defendia que não pode ser feito, pô.
Não, mas, pô, eu conheço vários monocelha, mas ele foi o primeiro que eu conheci, cara. Era uma sobrancelha só. Eu não conheço nenhum até agora. E daí, eu brincando com ele, falando sobre a volta do Senhor, que sempre tem a placa, ele voltará, etc. E eu falo, pô, esse nego fica nessa, ele voltará, ele voltará. Ele falou uma frase bem interessante para mim. De repente, ele já voltou e a gente renegou ele. Então não tem como saber. E essa parte que você falou assim, que foi renegada, o pessoal que te xinga, etc. Porra, o que para você representa essa negação? Essa negação. E outra, se Jesus, há 2000 anos atrás, sem internet, sem nada, conseguiu ter o reconhecimento que teve, e você hoje, com essa comunicação instantânea, o que falta para a galera realmente te aceitar, ou te reconhecer, ou pelo menos crer em alguma coisa que você prega? Eu, por enquanto, estou bebendo a última porção do cálice amargo da reprovação, prevista em Lucas 17, versículo 25 a 35, como eu falei anteriormente. Está previsto que quando eu voltasse, eu seria a priori renegado por minha geração. E por que estão me renegando? Vamos lá ver quem são os habitantes da Terra. Primeiro, os que se dizem cristãos, o principal ensinamento que eu dei para eles é jogar no lixo. Os que se dizem cristãos, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Em vez de orar no quarto, a porta fechada, onde uma vez vão nas arapucas fundadas pelos falsos profetas, de quem também eu falei. Vocês dizem, orai e vigiai, que ninguém vos engane. Porque viram muitos falsos profetas em meu nome, farão prodígios, enganarão a muitos, e até os eleitos, se possível fosse. E eles vieram em meu nome antigo, professor de Jesus, gritam nas esquinas, nos templos farisaicos, nos templos eletrônicos hoje em dia, aleluia, sangue de Jesus tem poder, fazem um monte de palhaçada lá, e os que ainda estão encabrestados, né? Tudo que eu falei sobre os falsos profetas está em Mateus 24, versículos 5 e 24. No versículo 5 que está, que eles viriam em meu nome. E eu, para ser diferente deles, meu pai me mandou voltar aqui com um nome novo. INRI, o nome que custou o preço do sangue na cruz. E está previsto em Apocalipse 3, versículo 12, que eu viria com um nome novo. Meu novo nome está lá. Então, quer dizer, eles são eles. Agora, o povo, que por enquanto, como tu falaste bem, só agora que a web apareceu. Antes da web aparecer, as raras vezes que me convidavam para um programa de televisão, como podeis ver no YouTube, estão lá muitas vezes, para enfrentar uns chacais, uns lobos travestidos de ovelha, e que vinham latir na minha orelha, blasfemar, xingar, e eu ainda assim tinha que ir, meu pai disse. Eu fiquei sediado 24 anos em Curitiba, e eu tinha que ir lá enfrentar eles, porque era a única forma, naquele tempo, de eu aparecer e de se cumprir o que está escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35. Eu não tenho pressa, entendeu? Eu não tenho pressa, eu estou cumprindo minha missão, como eu não quero nada, nunca vou comprar uma televisão, uma cadeia de televisão, como eles compraram os falsos profetas, entende? Não, eu vivo só para o Senhor. Não, a Justiça Federal, o Poder Judiciário, as autoridades federais sabem que eu não possuo bens materiais. O Estatuto da Saúde está previsto claramente que eu não possuo bens materiais e nem meus discípulos podem possuir. São voluntários, eles não podem ter ambição. Nada que eu sou contra os bens materiais, não. A provedoria da casa do Senhor é feita justamente pelos beneméritos que moram lá fora da casa do Senhor e que eles fazem a provedoria porque eles sabem quem sou. Entende? Então, eu nunca vou ter bem. Se você me vê andar num veículo, o veículo está no nome da SUS. Pode ir lá no Detran. Não possuo nada, nunca vou ter nada. Vim aqui só para isso. Minha missão é só despertar as consciências para a verdade. Eu disse a Deus, conhecereis a verdade vos tornará livre. Essa é a minha missão mais difícil, de fazer as pessoas aceitar a verdade. A outra coisa, só para completar, já que eu me fizesse uma pergunta tão necessitada de conclusão, todos esses que estão seguindo os falsos profetas, os que se dizem pastor, enfim, todos, sem exceção, acreditaram e acreditam na balela de que eu fui de carne e osso para o céu. Essa é a maior mentira que já inventaram. E o Paulo, o primeiro falso profeta da era cristã, ele confessou que é falso. Em Romanos 3, versículo 7, ele confessa que se com as minhas mentiras eu enalteço a Deus, porque me julgais pecador? Olha só, o Paulo confessou isso, que em sério, depois do programa pode ir lá ver.
Então, muito bem. Ele que me plantou na cabeça, deu continuidade a plantar na cabeça do povo que eu fui de carne e osso para o céu. E meu corpo foi devolvido pela minha mãe terra, para minha mãe terra, e o José de Arimateia me deu uma sepultura anônima, porque aquela primeira que ele deu começou a ser ultrajada, então me deu uma sepultura anônima, e eu disse, ninguém pode ir de carne e osso para o céu. Veja o que eu falei na hora da crucificação. Veja bem, preste bem atenção. Eu disse assim, Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito, eu falei. Eu não disse entrego o meu corpo, porque o meu corpo eu sabia que tinha que voltar para a mãe terra, como está em Gênesis 3, versículo 19. Eu que vos falo, sou espírito, fui para o Pai, e voltei agora e retomei esse corpo das entranhas de uma mulher que nasceu lá numa aldeia de Santa Catarina, chamada Indaiá, lá que eu reencarnei. Isso em 1948, como estava previsto. Teve um cientista que previu que eu ia reencarnar em 78. Em 48. O único, Newton. Isaac Newton. Foi o único que disse que era o ano que o filho do homem ia voltar. Agora, o restante, cada um delira como quiser, pensa o que quiser. Ele estava inspirado. Então, eu quero deixar bem claro que quem continua acreditando nessa mentira fajuta, que eu fui de carne e osso para o céu, continua encabrestado. E deixar mais claro ainda que hoje a ciência respalda o que eu falo. A ciência respalda que ninguém pode ir de carne e osso para o céu. Lá em cima, a temperatura confina, cientificamente provada, 270 graus Celsius negativos. Não tem ar para respirar. Não tem como um corpo viver lá em cima. Então, eu fui em espírito e meu corpo foi devolvido para a mãe terra. E o próprio Paulo disse em várias vezes nas escritas dele que se Cristo não ressuscitou e não foi para o céu para nós, então nossa fé é vã. Ou seja, ele tinha dúvida também. Então, agora, pense bem, agora, vocês jovens, vocês dois são jovens, os que estão me ouvindo também, muito são. Prestai atenção. Se nenhum mentiroso não tivesse dito na tua orelha quando criança que Cristo foi de carne e osso para o céu, e viesse dizer agora, tu ia acreditar? Não. Te disseram quando tu era criança, e continuaram dizendo, e até que uma mentira, muitas vezes pregada, virou verdade. Mas eu não fui de carne e osso para o céu, minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos, como bem ressalta a Bíblia, e meu corpo devolvido para a mãe terra. Existe uma circular que o senhor mandou expedir no dia 3 de novembro do ano passado, que explica tudo detalhadamente. A circular intitulada Verdade é Irrefutável. Está lá. A discípula vai dizer rapidamente em que lugar pode encontrar a circular. Vai. Quer dizer, não tão rápido também. Então, pessoal, está disponível nos sites www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Então, lá podem ver essa circular, está na capa desses dois, são sites gêmeos. Tá lá, pode ver tudo, detalhadamente, até onde foi para o meu corpo. E daí o restante continua delirando, acreditando, aleluia, sangue de Jesus tem poder, etc. Olha, Jesus, hoje em dia, tem até cachorro com o nome de Jesus. Tá? É bom que saibam, tá? Tem até uma piada na net de um cachorro que se chamava Jesus. De repente, eu até conto a piada. Porque é um cachorro, uma piada que conta na internet que... Bom, eu vou direto na piada, para vocês saberem, estão aqui me falando, para vocês verem que, por que meu pai me mandou com um nome novo. Nome forte, o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, INRI. Então, a piada é a seguinte. Diz que uma certa forma, teu colega sumiu daí, tá. Uma certa... sumiu, o Zulu, né? Então, uma certa forma... Parece bem o Zulu, ele é meio fechado com o cara lá de baixo. Aí, na tua presença, ele sai fora. Daqui a pouco ele volta. Tá só... Hoje eu vou dar para contar a piada, pronto. Conta pra gente. Vamos lá. Então, assim, depois tu conta para ele. Não, porque é uma piada até engraçada, mas que está lá. Diz que um ladrão estava entrando numa casa de madrugada e de uma hora ele escutou uma voz no escuro, né? Jesus está te vendo. Ele parou, pensou, parou, silêncio. Andou um pouco mais para frente, desta vez quando Jesus está te vendo, ele passou a mão na lanterna dele e apontou para lá. Viu lá estava um papagaio. Que dizia, Jesus está te vendo.
Daí ele perguntou para o papagaio, teu nome é Jesus? Não, meu nome é Judas. Quem foi o imbecil que colocou o nome de Judas no papagaio? Ele perguntou. O mesmo que colocou o nome de Jesus no pitbull que está te vendo. Entendeu a piada? O pitbull estava, né, com os olhos saltaram. Então, tá, só para tu ver por que hoje em dia, inclusive, você vê, tem, eu vi pela mídia gigolô, que se chama Jesus. Eu vi criminosos que se chamam Jesus. Então, por isso que meu pai mandou eu vir com um nome novo. E eu paguei com meu sangue na cruz, meu nome novo, que o Pilatos escreveu sobre minha cabeça, e disseram, não escreva Jesus, não escreva Henry. Isso que escrevi, pode olhar na Bíblia. Né? E daí, porque esse é o nome novo do Filho do Homem, como está em Apocalipse 3, versículo 12. Podem ver no final do versículo. Lá está escrito que viria com nome novo. Bem, vamos a ver. Qual é a próxima pergunta? Eu acho que eu já expliquei essa parte. Né? Sim, lógico. Ô, Henry, em relação à Bíblia, né? Você mesmo falou agora que o Paulo estava mentindo e tudo. E a gente sabe que a religião ela foi usada ao longo dos séculos, né, desde que você surgiu 2.000 anos atrás. De lá para cá, a religião foi usada como um subterfúgio para dominar os povos, né? Foi usada como uma ferramenta de dominação. Exatamente. E a gente vê uma divisão clara entre o que é contado no Velho Testamento e no Novo Testamento após a sua vinda. É uma mudança. Deus é visto de uma forma completamente diferente. Antes ele era o Deus da guerra, depois o Deus do amor a partir da sua vinda. Como é que... E a gente sabe também, complementando a pergunta, que o próprio Vaticano, durante muito tempo, utilizou a religião para dominar povos e até para legitimar ações opressoras sobre povos menos desenvolvidos. A igreja legitimava a dominação. Como que a gente pode confiar no que está escrito na Bíblia, que a gente tem acesso hoje em dia? Como é que a gente sabe que os textos não foram manipulados? Em primeiro lugar, que eu digo há muitos anos, décadas, e continuo dizendo que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. E só com a anuência do Altíssimo, só com a inspiração dele, podereis compreender o que está lá escrito. É sagrada, sim, porque ela carrega em seu bojo o maior número de itens de lei sagrada. Todavia, como eu disse, ela é um livro a ser estudado com a anuência do Altíssimo. Se tu vais ler a Bíblia com o Pai, pedindo a ele inspiração, ele te dá. Agora, se tu vai ler a Bíblia por tua conta, tu vai sair por aí matando pessoas, mulheres e crianças, porque lá está escrito que José matou sem piedade mulheres e crianças. Se tu ler a Bíblia sem a anuência do Pai, tu vais também praticar incesto, porque lá está escrito que Ló fez filho nas filhas. Né? Então, tu tem que pedir ao Pai, no quarto, com a porta fechada, tu ora ao Pai e pede a ele a inspiração, a luz. Aí sim, o Pai te inspira e daí tu vais entender a Bíblia. Se tu for ler a Bíblia por tua conta, tu vais virar ateu, inclusive. Porque daí lá na Bíblia está escrito que Deus se arrependera de criar os homens, que se arrependera do dilúvio. Então, se tu não tiver a ajuda do Pai para entender a Bíblia, então, melhor não ler. Por outro lado, quero deixar bem claro também que tudo que fazem aqui na Terra, os homens que praticaram a Inquisição, mataram milhares de pessoas em nome de Deus, etc., 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 e também em outros países, em nome de Deus, estão matando por conta própria. Porque Deus deu livre-arbítrio. Aí pergunta, mas por que Deus permite? Porque ele deu livre-arbítrio. Tu pode ser uma pessoa de honra, uma pessoa digna, e pode também te tornar o que tu quiseres. Tem livre-arbítrio. O único que veio ao mundo sem livre-arbítrio, de novo, sou eu. Eu tenho consciência de não posso e não quero ter livre-arbítrio. Né? Agora, terá os seres humanos comuns que vivem uma vidinha, cada um. Outra coisa, eu ensino para vocês que me ouvem. Se adquirirdes a consciência da vantagem de não ter livre-arbítrio, sereis muito mais felizes. Então, abdique do livre-arbítrio. Eu não abdiquei. Eu vi um mundo sem. Mas vocês podem abdicar no sentido assim, quer ver? Você quer comprar um carro, uma casa, quer mudar um emprego para melhor. Né? Como é que tu pode abdicar do livre-arbítrio? Assim, olha, é o seguinte, vai lá no quarto, ora ao Pai, diz assim, ó, Pai Santo, bondoso e perfeito, se tu me concede, eu queria ascender socialmente, queria subir, tu pode me conceder que eu tenha isso, aquilo, aquilo outro. Aí tu pediu para ele
Não precisa nem dizer que tu está dando arbítrio para ele. Entende? Tu devolve para ele o direito de decidir, aí ele vai te dar. Agora, tu pensar que tu és alguma coisa, tu és orgulhoso, eu posso, aí tu fica navegando nesse mundo, nessa maré de lama que está transformada nesse mundo caótico. Então, a melhor coisa que tem a fazer, tu não vais deixar de existir, ao contrário, vai melhorar a tua vida. Aí tu não vais mais pecar, não vai violar o 10º mandamento de cobiçar as coisas alheias. Tu tem direito de desejar o que tu quiseres, desde que tu pede para o Pai. Entendeu isso? Tu deseja que tenha uma casa melhor que a do teu vizinho. Não é pecado. Só que tu vai pedir para o Pai. Agora, se tu deseja a casa do teu vizinho, estarás pecando. Dependendo agora, mas tu fica patinando no labirinto sem chance de prosperar. Então, tem que pedir para o Pai. Se tu quiser qualquer coisa, bem-vindo, voltou o Rulu. Então, tu vai pedir para o Pai, ele vê, né, e te atende. Aí, se às vezes ele não te dá aquilo que tu queres, ou não te dá já, mas ele vai te dar uma coisa melhor, então, mais adiante. Porque ele sabe o que é melhor para ti. Se prestares bem atenção, tem pessoas que nasceram para ser profissional da mídia, outros que nasceram para médico, alguns estão na profissão errada, aí tem que descobrir qual é a profissão. E tem um amigo lá em São Paulo, que até se aposentou na medicina, mas que ele disse que não queria ser médico. Foi a família que induziu. Daí ele se tornou médico, mas ele tinha vocação para ser artista. E assim eu conheço muitas pessoas que estão na profissão errada provisoriamente, porque a família às vezes influenciou. Mas daí se pede para o pai, ele mostra qual é o melhor para ti. Vai lá no teu quarto, tu jovem que vai fazer vestibular, tu jovem que vai arranjar emprego pela primeira vez, tranca-te no quarto, invoca o pai e pede para ele. Pode ter certeza que se tu pedir para o pai, sinceramente, honestamente, humildemente, ele vai te atender. Pode demorar um pouco, não que ele demore, porque lá onde ele reina absoluto, não, o tempo não conta, mas sim porque aqui na Terra tem a burocracia, essas coisas todas. Fiquem à vontade, pode perguntar mais. Olha, primeiro, calma, Brigadeiro. Primeiro, eu quero pedir desculpa por alguma coisa que eu tenha feito aí, ter recebido essa punição de ter me tirado do ar. Cara, deu um bug aqui, não foi nada, travou a tela, foi o computador que desligou. O computador desligou sozinho. É a tua proximidade com o Tibirica, seu sem vergonha. Talvez o senhor não queria que tu escutasse a piada do Jesus, né? Jesus. Vai lá, fique à vontade. Eu sei que vocês são pessoas alegres, comunicadores, e amam a vida. E poderão viver melhor ainda e amar muito mais a vida se tomar de consciência de devolver para o Pai as decisões. Tu tem que fazer a tua parte, tu faz. Mas só que pede para ele sempre a iluminação, o meio de melhor fazer. Isso aí, vai fazer uma viagem. Orgulhoso, vou lá, viajo. Se tu vai viajar orgulhosa e não pede para o pai uma bênção antes de sair de casa, é perigoso. Tu pode trombar com uma carreta, mas tu pede para o pai antes de sair de casa, o Pai Santo protege e me ilumina, pronto. Faz uma oração curta no quarto, com a porta fechada. Aí depois tu vai... Aliás, eu vou aproveitar o ensejo que eu estou falando em orar. Vou ensinar para quem está me ouvindo aqui, tanto vocês como os demais, o novo Pai Nosso que o meu pai me deu faz muitas décadas, que é mais poderosa em uma curta oração. Novo Pai Nosso, uma poderosa oração para orar no quarto com a porta fechada, e em qualquer lugar também. Mas principalmente no quarto com a porta fechada. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana em ti. Aparta-me dos erros e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, ó Pai. Pronto, esse é o novo Pai Nosso, a oração mais forte e curta, podem encontrar na internet. Diga para eles onde podem encontrar essa oração, não só por ele, mas para todos que estão vendo. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. www.henricristo.org.br. Esse é o Pai Nosso atualizado. Porque no antigo Pai Nosso, eu ensino a dizer, pedir o pão de cada dia. Mas depois disso, ainda naquela época, eu disse que nem só de pão vive o homem. E também ensinei que era para rezar, venha nós o vosso reino. E agora, nesta encarnação, o reino já está aqui estabelecido na Terra, cuja sede
formalizado pela SUS aqui em Brasília. Então, agora não pode mais dizer, venha nós, vosso reino, já que ele está aqui. Então, pedir coisas que tu precisa. Em vez de pedir o pão de cada dia, tu pede ao Pai manjar. O manjar que emana dele, né? No Pai Nosso, né? Então, o manjar é a água, é o ar que tu respira, a comida, as plantas, as frutas, as raízes, tudo conforme está previsto da natureza para tu comer. Então, essa oração é mais sintética e mais forte. Outra coisa, naquela oração pedia, perdoai nossos pecados, assim como nós perdoamos nossos inimigos. Agora, nessa oração nova, tu não precisa mais pedir nosso perdão. Tu pede para o Pai, aparta-me dos erros, tu diz. Pode ver que eu falei isso. Aparta-me dos erros, para ele te separar dos erros, em vez de pedir perdão. Aí depois, se tu peca, mesmo depois de pedir para apartar dos erros, então é para tua purgação. Daí tu pede perdão, sim, depois, mas tu pede perdão direto, daí por causa daquele erro. Né? Mas os outros, tu fica imunizado, tá? Tem todos a minha paz. Henry, para que todos possam saber, né, a gente vê muito, como você mesmo falou, os falsos profetas, muita gente se beneficiando da fé alheia e dessa busca. O ser humano tem uma constante, desde os primórdios, desde muito antes da sua primeira vinda, 2000 anos, o ser humano sempre teve, isso via lá desde da tábua dos sumérios, hieroglifos egípcios e até antes, pinturas rupestres, que o ser humano sempre teve uma busca por se conectar com o espiritual, com o metafísico. Sim. E a gente vê que muitas pessoas se beneficiam dessa busca natural, nata, que o ser humano tem de se ligar com o seu Criador. E a gente vê igreja que cobra dízimo, a gente vê esse pastor Valdemiro aí e outros que vendem vassoura ungida, essas coisas absurdas. Como é que funciona qual a sua visão sobre isso? E como é que funciona a sua congregação? Existe, todos são voluntários? Existe alguma cobrança? Como é que é isso? Simplesmente isso. Primeiro, eu reitero de novo, Deus não é mendigo. Então, não pede esmola. Aqui é o reino de Deus. Então, meu pai não pede esmola. Não mandou pedir esmola. Deus não é chantagista, portanto, não faz chantagem do dízimo. Não. Ele é contra a chantagem do dízimo. Deus não é mercantilista da fé. Logo, também não vende fé. Aquela hora que a discípula estava falando sobre o livro Despertador Explosivo, e que eu disse para ele, sempre digo assim, que é gratuito, está disponível gratuitamente na internet para quem quiser ler. Mostra para ele, já que eu falei, mas só um minutinho, ela vai mostrar qual é o livro, para depois saber que é gratuito. Olha só, pessoal, livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. E volume 2. Está disponível nos sites www.henricristo.org.br ou henricristo.net, gratuitamente. Pronto, então a explicação que na casa do Senhor, e daí tu perguntas como é que a casa do Senhor sobrevive. Sempre me fazem essa pergunta de novo. Não peço esmola porque não sou mendigo. Não vem no sacramento porque eu mesmo disse a Domingo, dai de graça o que de graça recebesse, Mateus 10, versículo 8. Logo, eu não posso vender nada aqui. Nem sacramento, nem pedir esmola, nem chantagear o dízimo, que também é um crime. Antes de concluir, eu vou chamar a atenção dos que me ouvem. Se tu ganhas, como a maioria dos cidadãos aqui do Brasil, um salário mínimo, que já é um problema, né? Então aí tu tem que dar 10% para um sem vergonha, que em meu nome antigo obsoleto Jesus pede 10% do salário, escuta só, antes de pagar gás, luz, água, transporte, enfim. Isso não preciso nem dizer que isso é estelionato que salta aos olhos. O que reza o Código Penal Brasileiro? Artigo 171, estelionato, induzir alguém a erro para oferir lucro. Então, isso aí não preciso nem dizer que é um crime que salta aos olhos, tá? Primeiro, se as autoridades não veem, paciência, mas é um crime. Aí depois, se tu preste bem atenção, tu vai vender um sacramento, vai casar alguém, e tem que pagar cerca de R$2.000 atualmente, fiquei sabendo que estão cobrando. Então, tu pagasse, fica sem a bênção nupcial, porque se tivesse a bênção do pai, o pai não é mendigo, nem vendedor,
E assim é tudo. Agora, como é que vive o Reino de Deus? Sul? Eu fiquei 24 anos no maior bairro de Curitiba, e agora estou aqui, meu pai transferiu para cá. Porque os filhos de Deus que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, e têm mais de 7 neurônios, eles me olham, me escutam, me questionam, e eles, eu quero também ter parte com o Reino de Deus. Então, eles arregaçam a manga. Há 2000 anos eu disse assim, dai com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto. Agora, da parte do meu pai, eu digo, clique com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto, porque tem uma conta pública, onde os anônimos vão lá, tranquilamente, e renovam a aliança com o pai todo mês, e ficam felizes, e me mandam agradecer, e dizem para mim que começaram uma nova vida desde então. Isso é uma questão íntima, uma coisa íntima, não pode ser imposto. Imagina, eu vejo ridículo. Aliás, não, nada a declarar por um cabra que vende um grão de feijão por R$1.000. Né? Nada a declarar. Isso aí é uma questão da autoridade. Né? Agora, é uma coisa ridícula. Vassoura abençoada, sabonete, sei lá, tudo, nada a declarar. Depois de tudo que eu já falei. Somos voluntários. Agora, os que estão aqui, os meus discípulos, que estão comigo há muitos anos, são voluntários. Aqui eu não posso possuir bens materiais, nem não que sejamos contra. E sim que meu pai disse que não dá para misturar. Entende? Então, a casa do Senhor, ela vive, a provedoria da casa do Senhor é feita pelos príncipes do Reino de Deus que vivem uma vida eclética lá fora. Então, o Reino de Deus e os príncipes do Reino de Deus são aqueles que participam da provedoria da casa do Senhor. Aqui é o Reino de Deus. O Rei dos Reis é meu pai, que é quem reina aqui. E eu sou o príncipe regente, que ensina os filhos a viver aqui na terra, conforme os discípulos e discípulos que estão aqui são os príncipes também, que estão ajudando. Porque, o que quer dizer príncipe? Para quem não sabe, fica sabendo, não é nada disso, não. Príncipe é o principal. Quem são os principais do Reino de Deus? Os que labutam aqui amorosamente por amor a Deus e os que estão lá fora que fazem a provedoria. É só isso. É tão simples. A maioria eu nem conheço, entende? Mas que eles me conhecem. Eles mandam mensagem para mim, muitas vezes mandam mensagem agradecendo que conseguiram a bênção. Algumas vezes pedem uma bênção, discípulo me traz o nome da pessoa, eu peço ao pai a bênção, assim por diante. Bem, meus filhos, vamos a outra pergunta. Quero deixar bem claro, então, que eu não estou fazendo merchandising, porque eu não cobro nada. Estou apenas respondendo a vossa pergunta. Daí, quem quiser participar, vai primeiro. Muitos perguntam, como é que eu posso fazer para ser teu discípulo? Digo, meu filho, a porta é estreita. Primeiro, leia toda a minha literatura, mais de 400 perguntas respondidas, se conscientize de tudo, e ainda assim não sou eu que vou te escolher. É o meu pai, porque está escrito, já disse há 2000 anos, que muitos serão chamados. Eu estou chamando todos agora, mas a escolha quem faz é ele, mas poucos serão escolhidos, está escrito lá, na Bíblia. Então, a escolha quem faz é ele, não é uma coisa assim, como num concurso público, né? Aqui quem decide as coisas é o Senhor. Eu obedeço unicamente ao Senhor, meu Deus, que tenham todos a minha paz. E uma pergunta que eu tenho em relação ao perfil dos seus discípulos é que, assim, há 2000 anos atrás, você andava com os apóstolos que eram todos homens. Hoje em dia, pelo menos em todas as suas aparições, eu vejo que você é cercado de discípulas mulheres, e mulheres muito bonitas, inclusive. A escolha tem sido muito bem feita. Essa mudança de perfil dos homens de 2000 anos atrás para as mulheres agora, o porquê dessa mudança? Direto, vamos direto ao ponto. Primeiro, o seguinte, na hora da crucificação, ordinários, quantas mulheres ficaram lá perto, quantos homens ficaram lá pertinho de mim na cruz? Quantos? Ninguém. Um só, tá? E ele veio aqui para o Brasil, agora, nessa encarnação, era um professor de ciências humanas lá na França, veio morou comigo até há 12 anos atrás, agora já desencarnou. Muito bem, só ele. João. Aí depois, os outros eu também reencontrei aqui. E tem alguns que, inclusive, participam na minha causa. Mas aí vais compreender agora, faça a tua pergunta, que é boa e esclarecedora a resposta. Dizem que eu só tinha homens comigo, mas não. Tinha as mulheres, sim, porque elas não podiam ter status de discípulo, porque naquele tempo elas eram discriminadas. Então, elas seguiam-me, sim, e assistiam-me com suas posses. Pode ler na Bíblia, vai lá ver. Até da mulher do Cusa, procurador de Herodes, pode ler na Bíblia. Se não me engano, o nome dela não lembro. Mas então pode ver que elas estavam assim, só que elas não podiam
Aí, do ano que eu reencarnei, exatamente depois que eu reencarnei, a ONU, Organização das Nações Unidas, declararam direito de igualdade para as mulheres, só depois que eu reencarnei. Eu digo que uma homenagem a elas que foram corajosas. E outra coisa, só para a tua informação, já que tu falava das mulheres que vivem comigo, as discípulas, a minha primeira discípula, né, ela viveu comigo 34 anos, ela desencarnou aqui em Brasília, pode ver, diga para ele depois para ele ver onde está na internet, eu enterrando ela para a mãe inteira. Eu devolvi ela para a mãe inteira com 87 anos. Está no YouTube. Pois é, ele pode achar lá depois. Então, daí, e as outras que estão aqui são aquelas que conseguiram sobrepujar, porque eu não posso, por exemplo, assim, impor que alguém seja meu discípulo. Meu pai que escolhe. E quando alguém consegue sobrepujar as tentações, as armações do mundo, elas vêm. Outra coisa, para aquelas engraçadinhas que acham que tem uma aranha aqui, quero deixar bem claro que eu não vivo como homem. Desde 79, Deus me deu poder sobre a carne em Santiago do Chile, igual que há 2000 anos. E eu vivo só para servir Ele. E se eu vivesse como homem, não podia tantas aqui que andar em encrenca. E a minha discípula agora, mais antiga que eu tenho aqui, não está aqui agora, nesse instante, está com 89 anos, tá? E ela ainda trabalha na cozinha porque ela quer, entende? Então essa aí ninguém fala, né? Mas não tem uma foto dela aí para mostrar, não? Manda depois para ele. Depois ela manda uma foto para ti, a Helga. Tem no YouTube uma entrevista dela. Ela tem uma entrevista no YouTube, pode olhar lá, quem quiser ver. Então, o problema todo é as más línguas. Tem entrevista dos homens também. Também tem entrevista dos homens lá também. As línguas sujas, ociosas, que não têm o que fazer, né? Então, elas ficam falando bobagem. As cabeças doentias, que ficam elucubrando pelo ócio, e ficam falando bobagem de mim. Mas não, aqueles que vêm falar comigo, que me encontram pessoalmente, é diferente. Entende? Vocês não estão me entrevistando, aí estão fazendo as perguntas para poder explicar. Então, eu quero deixar bem claro que não quero viver aqui na Terra um segundo, senão só para cumprir a vontade do meu Pai. Eu compreendo todos os problemas sociais, eu compreendo o problema dos casais. Os casais vêm falar comigo e tomar bênção. Já pedi bênção nupcial para aqueles que pediram, mas não cobro nada. Né? Mas só, não é assim. Não tem tapete vermelho, arroz jogado. Para alguém tomar bênção no Pai, vem aí. Os dois vêm, né? Eu peço ao Pai a bênção e pronto. Tem? Não tem nada dessas frescuras. Você sabe, já que me fizeram essas perguntas, eu quero responder mais uma coisinha. Sabe por que as igrejas precisam de rituais? Tem uns rituais, não tem? É porque para preencher o vácuo da minha ausência. E da ausência do meu Pai também, que ele é onipresente, mas ele não está respaldando. Só porque ele é onipresente, ele vivifica cada célula do corpo de cada habitante da Terra, seja homem, seja animal. Não se move ninguém sobre a Terra sem a vida que dele emana. Tá? É sério. Não. A diferença entre os animais e os homens, que ele disse que o homem feito à imagem e semelhança dele. Por quê? Também esclareço isso, mesmo que não me perguntaram. Por quê que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus? Deus não tem forma física. Quando está isso escrito na Bíblia, é porque o homem é o único ser, porque ele é o supremo criador do universo, Deus. O único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente. Muito bem, agora o homem é o único ser vivente que cria. Preste bem atenção. Criar, que eu digo, não é criar filho. O homem é o único ser que tem inspiração de Deus, nisso que é imagem semelhante de Deus, ele pode fazer um avião, para carregar centenas de pessoas. Ele pode fazer uma máquina fantástica como essa que atualmente estou usando para falar convosco. O homem. Né? Mas ele também tem do livre-arbítrio, às vezes usa as armas para o mal. Cria coisas para o mal também. Como até essa pólvora pode ter sido criada por um homem por razões dele. Claro que Deus é onipresente, mas ele deu livre-arbítrio. Nunca se esqueçam quando alguém diz assim, se Deus existisse, não matavam aquela pessoa inocente. Inocente agora, mas tinha uma dívida anterior. E ele deu livre-arbítrio, e quem matou o inocente, aparentemente inocente, fica com a dívida dele. É a lei eterna, lei do talhão, lei do karma, que sempre existiu. Outra coisa, reencarnação não é coisa de espírita, como dizem aqui na América Latina, aqui no Brasil. Reencarnação existe
2.400 antes da era cristã, Sócrates foi condenado à morte injustamente porque ele falava, defendia ardorosamente a pré-existência da alma. Olha bem, ele defendia a pré-existência da alma e reencarnação. Se a alma pré-existia, senão que tu agora estás aqui reencarnado. Então, veja uma coisa. Essa é uma coisa que vai muito longe. Agora estou vendo que o tempo está passando. Eu respondi mais duas perguntas. E depois pedi ao pai a bênção, nenhuma mensagem. Mas vocês podem visitar um dia aqui e traz um gravador junto, né? Um celular, e grava uma longa entrevista. E também, mais tarde, quiçá um dia pode me entrevistar. Não, fiquem à vontade. Então, eu tenho mais uma... Eu tenho mais uma pergunta. Não é uma pergunta, eu quero saber a sua visão. Eu vou... Tomara que eu não caia aqui novamente, né? Tomara que eu não seja punido novamente aí pelas minhas perguntas. Duas coisas. Você sempre faz referência à sua encarnação passada, sobre o próprio Jesus Cristo. Você... Nessa encarnação, você tem memória da sua vida passada? E, claro. Outro detalhe interessante também. Você pega o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento... a gente pode... várias perguntas, né? Peraí, vou responder, mas é várias perguntas. Aí você faz um arremate geral aí, por favor. O Novo Testamento, eu encaro ele como assim um manual de conduta, um manual de moral que a humanidade deve seguir. E, em contraponto, você tem um Velho Testamento que simplesmente os grandes heróis do Velho Testamento fizeram de todas as atrocidades que poderia ter, desde assassinato, adultério, a porra toda. Qual a tua visão sobre isso? O Velho Testamento e o Novo Testamento. É tudo obra do mesmo Deus? Tem alguma má interpretação? Por favor, dá esse grito, por favor, para a gente aí. Posso responder? Então é o seguinte, eu reitero uma vez mais o que eu disse anteriormente. A Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, que só com a anuência do Altíssimo alguém pode entender. Eu não poderei agora responder tudo aí, eu estou resumindo nisso. Então, o Antigo Testamento, preste bem atenção, ele tem magníficas e diferentes leis do Senhor lá dentro. Então, por isso tem que pedir a ele instrução. Entende? Mas também tem muitas metáforas, conforme eu falei ainda há pouco. Exemplo, na Bíblia, se for lá, eu não me lembro agora onde, nem como, um jumento que indicou para um cabra, está na Bíblia, isso. Só não lembro agora onde. Para onde é que ele tinha que ir. Ou seja, se for assim, tu vai para uma cidade, primeiro consulta o jumento, quando tu vai. Então, aí tu tens que entender os mistérios. E daí, na Bíblia, como eu disse anteriormente, se tu lê a Bíblia sozinho, corres um grande perigo de te tornar ateu. Que daí tu não vai concordar com essas coisas que eu acabei de falar agora, certo? Estão lá. Então, tem que pedir ao Pai inspiração. E muito bem. Agora, quanto ao Novo Testamento, que você falou que podia ser um manual, tu pensa, ou que alguém diz, eu quero dizer para ti que não serve de manual de conduta, não. Se fosse, então, daí, ali, diz que Judas me traiu, aí as pessoas iam seguir, pegaram. Diz que, bom, Pilatos disse. Aí, já, agora, responda a pergunta se eu lembro do passado. Já aproveito o Pilatos, né, que é a videte maior dessa questão. Eu tenho lembranças nítidas de Pilatos. E eu posso explicar por que e tudo. Ele disse assim, depois de interrogar-me, disse, eu não vejo... Primeiro ele disse para mim assim, defenda-te. Não vê se eu posso te crucificar ou te libertar? E o que eu disse para ele? Nenhum poder teria se não te fosse dado do alto. Que nem teria um poder para me prender se Deus não tivesse permitido. E que eu disse que ia ser assim, eu tinha avisado antes. Então, daí, de uma das coisas que eu posso dizer, depois ainda falo uma coisinha sobre o Judas, me faz lembrar, sobre a hora de partir o pão. Então, daí, Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque essa é a primeira vez, por enquanto continuam pensando o que quiserem, mas essa é a primeira vez que eu venho aqui na Terra provar
a imortalidade da alma. No final, todos vão saber. Eu estarei com o cabelo branco da cor da neve, como está previsto em Apocalipse 3 versículos. Não, 1:14. 1:14. Então, daí, por isso que eu tinha que passar por tudo aquilo lá. E também não fui crucificado injustamente, não. Também um outro equívoco. Eu fui resgatar os pecados que a humanidade cometera das anteriores encarnações minhas. Que eu, como primogênito, tive algumas vezes dando um mau exemplo. Dependendo ou não. Então, aí começa. Então, para cessar, quem pecou até ali, quem pecou depois da crucificação, pecou por conta própria. Os pecados são resgatados até ali. Entende? E principalmente, agora, para finalizar, porque eu ainda tenho que pedir a bênção, que eu sempre prometo, e talvez falar algumas palavras, mas para finalizar, preste atenção, se um outro dia, caiu de novo, não tem importância, ele está aí escutando. Se um outro dia me perguntarem, eu entro em mais detalhe. Agora eu só posso dizer o seguinte, uma das provas que eu posso dar sobre a minha realidade há 2000 anos. Aqui em Brasília, uma vez, um cidadão me perguntou como é que eu fiquei sabendo quem ia me trair. Eu disse assim, eu disse, um de vocês vai me trair. Daí me perguntaram quem. Daí eu disse, aquele que colocaram o pão comigo, para molhar o pão na tigela de molho. Daí, ato contínuo, quem quiser ler a Bíblia, leia, essa parte é verdade. Ato contínuo, o Judas colocou o pão molhar comigo. E aí só eu posso explicar por que eu disse que aquele que colocasse o pão comigo, eu já sabia que era ele. Meu pai já me revelara. E aí, quando chegou na hora que ele colocou o pão comigo, e eu disse, o que tem que fazer, faça logo. Né? Eu sabia que ele que ia trair. Agora, como é que eu sabia que quem colocasse o pão ali é que ia me trair? Essa é a pergunta que ninguém pode responder. Teve revelação. Eu sabia, falo agora para quem quiser ver. Eu sabia que aquele que colocasse pão é o que ia me trair, eu sabia que era ele, mas para os outros saberem também, porque todos, nenhum deles ousavam colocar o pão junto comigo quando eu ia molhar o meu pão. Tá? Eles tinham um certo respeito à reverência. E ele também não fazia isso. Foi depois que ele teve o último encontro com o sacerdote, que lhe deu as 30 moedas, é que ele veio já preparado para me trair. E não culpem Judas. Ele cumpriu uma função que está prevista. Ele já se enforcou e tudo. Não fique culpando ele. Nesta encarnação, ele voltou, reencarnou e foi meu servo na França durante muito tempo. Ele era um oficial francês que serviu durante muito... Que barulho é esse? Bom, deixa eu falar. Então, agora, quem quiser entender, entenda. Entende? O Judas colocou o pão comigo, porque aquela hora ele já tinha vendido por moedas, já sabia o que ele ia ter que fazer. E por que ele? Porque ele era o único intelectual do meu grupo. Único. Ou seja, intelectualoide. Porque se fosse intelectual mesmo, não caía nessa armadilha. Só acreditava. Ele só acreditava em mim. Ele não sabia que saber é uma coisa e crer é outra. Tu pode crer em mim de manhã e de tarde descrer. E quem convenceu ele a me trair foi o sacerdote, que só conseguiu convencer, porque eles se falavam sempre, mas ele sempre tentava converter o sacerdote de que eu era inocente, que eu era bom, que eu ia salvar. Ele pensava que eu ia pegar em armas para libertar Jerusalém através de armas, né? E daí, enfim, libertar dos romanos. Mas aí é que está. A liberdade que o meu pai mandou conceder é espiritual e não física. E daí, então, ele pensava que se eu fizesse aquilo que ele queria que eu fizesse, sempre uma pessoa que não sabe quem eu sou, ela quer mandar em mim. Entende? Daí, era o caso dele. Então, daí, se eu fizesse na cabeça dele, endemoniado, se eu fizesse o que ele queria que eu fizesse, ou seja, que eu pegasse minha arma e fizesse um levante, e enfim, porque tinha um povo comigo até a hora da crucificação. Então, ele pensava que ele ia ser o meu ministro, entende agora? Ministro, sim. Eu ia continuar obedecendo ele, entendeu isso? É, o primeiro-ministro, pensava assim. Mas isso tudo utopia, delírio, né? E daí, depois, o restante aconteceu o que aconteceu. Agora eu vou pedir ao pai a bênção. O Zulu fez a pergunta e só me viu.
Deixa eu trazer o Zulu de volta aqui para você pedir a benção. Meu pai, a bênção. Zulu, chegou na hora da benção, negão. Chegou na hora boa. Olha, Zulu. eu troquei até, eu saí do computador, eu vim para o meu celular para receber essa bênção final para a gente poder encerrar o programa, porque, não sei, eu fui novamente punido pelo Senhor pelas minhas perguntas. Então fecha a matraca, deixa ele abençoar a gente, bicho. Fecha a matraca. Vou pedir ao Pai uma bênção, mas antes vou deixar uma pequena mensagem para os seres humanos, para os filhos de Deus, que porventura precisam. Eu vou pedir ao Pai a seguir. Né? Agora, meus filhos, ainda sob o rugir das procelas inumanas, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com o vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais das aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente. Toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós um encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então o eterno amor do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz do caminho, clareai vossa estrada. Todos vós haveis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. O discípulo ainda vai mostrar uma vez mais as informações, tá? Então, pessoal, não esqueçam que todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã, tem henricristo.tv. Mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaWeb@gmail.com e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível gratuitamente para download o livro Despertador Exclusivo, volume 1, repleto de fotos. E volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá aqui em Brasília. Até sábado, pessoal. Bom, valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham tido... O que tu achou aí, negão? Gostou?
Porra, meu irmão. Hoje foi a prova que você é fechado com Tibinga, porque toda hora tu caía, maluco. Isso aí é porque a energia é incompatível. A gente estava falando aqui com o Cristo encarnado, e aí você fechado com o capiroto não tem como dar certo mesmo, pô. Cara, e o pior foi o seguinte, agora eu tô no meu celular, né? Deve estar uma merda, o som, a porra toda. Meu irmão, o computador fez um barulho, pi, 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 e travava. Aí eu tive que reiniciar. Não foi internet, não foi nada, brother. Realmente foi a mão lá dele lá, meu irmão. E há quem duvide. Rapaziada, agradeço vocês por terem ficado com a gente até agora, tá? Peço aí que quem não for inscrito ainda, clica aí agora em inscrever-se. Me segue lá no Instagram aqui, ó, Brigadeiro MMA, ou Brigadeiro MMA. Tô no Twitter de novo, @CascaGrossaReal, lá no Twitter, não é nada de paz de Cristo, lá o bicho pega, tira porrada de bomba. E segue aqui o Negão também, ó. Se você quiser seguir o Anticristo, tá aqui, ó, @ZuluMarcelo. Deixa eu dar um like no vídeo aí, se inscreve nessa caceta desse canal, porque já viu que a gente é fechado com o cara lá de cima, né? Então, qualquer coisa, quem não se inscrever, já sabe, amaldiçoado por 1000 gerações. Negão, vou dar um mergulho na piscina aqui, fazer um churrasquinho, vamos que vamos. Tamo junto. Fui. E calma aí, até a música, maluco. Ó, falta tchau. A vinheta, porra. Foi mal.